Boa tarde, chamo Marina Costa, estou em Miguel Bombarda desde 1998. Eu vi uma casa em Miguel Bombarda e apaixonei-me. A casa era maravilhosa, tinha 4 andares, tinha um grande jardim, estava em médio estado e decidi alugá-la e avançar com a minha loja, porque era esse o intuito inicial em abrir o Artes em Partes. Só que de facto eu não precisava de 10 espaços, precisava de um espaço ou 2. Então comecei a pensar de que forma é que poderia rentabilizar o projeto e que pessoas é que eu gostaria de ter comigo, que se identificassem comigo e com o meu projeto, para continuar em alugar aquela casa. Lembrei-me da matéria-prima que na altura tinha conhecido, depois fazia feiras de discos no Labirinto, no Aniki Bobó. Lembrei-me do Jaime, da Pedras e Pesos, que tinha uma loja em Guimarães, e aos poucos também as pessoas começaram a ouvir falar do projeto de Artes em Patos, foram aparecendo. Um deles, o Paulo Mendes, que não o conhecia pessoalmente e que estava em Coimbra na altura, que também quis uma galeria. A Joana Pimentel também ficou com a primeira galeria até que abriu, que era a Sala Bombarda. Quer dizer, juntou-se ali uma simbiose de amigos e de gente com projetos que eu me identificava e de pessoas que eu gostava, que eram meus amigos, e aquilo foi crescendo e foi, pronto, e a partir daí a história é aquilo que sabe. Entretanto, passado cerca de 12 anos, o Centro Comercial Bombarda, este espaço era uma coisa que já há algum tempo me estava debaixo do olho, porque achava incrível um espaço tão grande e sem estar alugado. A renda era caríssima, era uma exorbitância, então decidimos fazer uma proposta à Edifer, que era a dona deste edifício, e combinámos uma reunião em Lisboa, já com o projeto elaborado e feito, fizemos a proposta de alugar o Centro Comercial Bombarda e dividir isto por 3 fases de abertura, uma vez que são 22 lojas. Abriu-se o CC Bombarda em 2007, este espaço era um espaço que eu já estava de olho nele, porque era um espaço muito grande, com muita luz, luz natural, com pátios, e achei que isto poderia ser um bom prolongamento do projeto Artes em Partes, porque as lojas eram maiores, havia mais espaço para as pessoas exporem, para as pessoas mostrarem o seu produto. Também queria profissionalizar um bocadinho mais o negócio, porque temos horários, ser uma coisa mais profissional, uma coisa para um público mais generalizado, abrir portas, não ser uma coisa completamente artística, ter também uma componente mais comercial. Temos restaurantes, temos galerias de joalharia, temos galerias de arte, temos galeria de design, temos um vasto leque de projetos interessantes, portugueses e todos do Norte, praticamente. Gosto muito de comprar objetos que às vezes não têm utilidade e gosto de os unir e de fazer peças. Sempre gostei de fazer peças de objetos que compro, que não sei para que é que servem, mas depois descubro uma finalidade e gosto de trabalhar nesse tipo de conceito. A joalharia despertou-me a atenção uma vez que temos aqui 4 projetos presentes no CCB e eu então decidi ter alguma prática, tirar um pequeno curso de modo a desenvolver a minha manualidade e algumas técnicas que eu não dominava. A partir desse momento também comecei a fazer peças de joalharia para vender e daí uma das peças que está hoje no cartaz é um colar de cera que foi feito uma série de jantares que eu tive ao longo dos anos, que fui enrolando as bolinhas e fui guardando até que um dia decidi fazer o colar de inverno que filo este ano e que está patente na joalharia, na Galeria de Joalharia Coletiva, e que é uma peça minha das que eu mais gosto.
O meu nome é Evelina Oliveira, estamos aqui na Galeria Trindade e convido-vos a vir visitar a minha exposição que se chama Imaginary Friends. Desta vez pensei, como estava em casa e não no ateliê, tinha pouco espaço, resolvi fazer trabalhos mais pequenos e poucos trabalhos de grandes dimensões e brincar um pouco eu própria com as minhas personagens. Daí eu ter feito simultaneamente aguarelas, que também é uma técnica que raramente mostro, estão expostas aqui, e a partir das personagens que surgiam nas aguarelas, das próprias manchas, é mais um trabalho de espontaneidade, não estudado, sem esquiços, partir das personagens dos desenhos muitas vezes para personagens em 3 dimensões, neste caso cerâmica cozida e posteriormente pintada a acrílico. É como se as personagens ganhassem vida. Por sua vez, depois, ao fazer as primeiras, depois já eram as próprias personagens em tridimensional que sugeriam novos desenhos. Portanto, isto foi assim quase um diálogo interno entre mim e aquelas formas que eu crio. Isto porque ultimamente também a minha pintura é muito figurativa e narrativa. Os quadros contam histórias, as histórias são contadas para mim própria e são feitas muitas das vezes a questionar quem as observa. Daí os olhares serem importantes e as poses quase fotográficas das personagens. A explicação é dada, é por aí, é quase criar um certo mistério no que é que estarão a pensar. E também muito virado para o público feminino, mas também masculino, é lógico, mas eu se calhar, inconscientemente, é como se fosse uma atriz que encarna estas personagens que vou criando, porque eu situo-me lá nos sítios, como é que serão, imagino, cheiros, se é uma cena íntima, se é uma cena na natureza, e tem sido um pouco esse meu processo criativo ultimamente.
Estamos perante uma exposição de Augusto Canedo, autor que inaugurará no sábado, dia 22 de maio, uma exposição que se debruça sobre a figura humana com a ausência de um possível acompanhante dessa mesma figura, o que gera um clima de nonsense, como ele define, de absurdo, em que os gestos ficam por explicar, os gestos que são registrados, por explicar, precisamente pela ausência da pessoa que deveria estar em presença da situação caligrafada. O trabalho é elaborado do modo que ele utiliza tradicionalmente, através de provocar transparências nos papéis de cenário, por utilização de cera de abelha e utiliza também procedimentos ligados habitualmente aos processos de encáustica e sobre esse tipo de suporte utiliza pincelada negra e bastonete de óleo. O tipo de material que se torna mais expressivo devido aos cortes excessivos que ele provoca por vezes no tipo do mesmo suporte e vem a recompor os papéis resultantes desse tipo de cortes e recozê-los através de linhas ou fios e de agrafagens, o que torna o trabalho mais incerto, digamos assim, na definição, por vezes, da linha de contorno, o que os torna mais ricos, que leva o espectador a acrescentar algo como se acompanhasse o modelo construtivo que o autor utiliza. Digamos, no essencial, em termos do trabalho e na sua simplicidade, como se apresenta a todos nós, não é? Pouco mais há a explicar, só perante a presença do trabalho, da sua relação com o espectador, é que poderá resultar um acrescentamento da linguagem, do mistério que ela envolve e que deixa um espaçamento sempre no tipo de relação que leva o espectador ou a pessoa que observa o trabalho a tentar criar uma narrativa própria sobre aquilo que está a ver. O essencial é isso que eu tenho a dizer, há pouco mais a acrescentar, porque senão também há sempre o risco de estar a criar uma narrativa excessiva, uma explicação excessiva da própria poética do trabalho, que ele próprio contém essa matriz. Não é?
Desejo a todos as bem-vindas ao Adorna Corações Galeria. Hoje estamos num espaço que se chama Homografias, do David Trulho, que é um madrileno, artista plástico e do âmbito da fotografia da cena de Madrid. E esta exposição tem uma particularidade, um curador convidado, que é o Vítor Nieves. Aqui estamos num ambiente do David Trulho, que essencialmente ao longo da sua produção artística trabalhou o ensaio do masculino e o seu expoente. Pois hoxe estamos aquí abrindo a exposición de David Trullo. Por fin abrimos esta exposición porque é unha exposición que xa tiña que abrir o 14 de marzo do ano pasado, mas os diferentes confinamentos e esta pandemia pois foi adiando esta inauguración e por fin podemos ver as pezas de David Trullo. David Trullo, como decía Estefania, é un artista madrileño que leva toda a vida traballando na desconstrución das masculinidades. Traballa con fotografía e transfere esa fotografía á cerámica, nomeadamente a cerámica, vidro e papéis. Por tanto, aquí, a Galería Adorna, trouxemos varias series de diferentes anos, algunhas sobre papel, algunhas sobre cerámica, temos até pezas tan engrasadas como estes pratos e até caixiñas coleccionáveis con toda esta forma que ele ten de traballar que agora, últimamente, xa está na procura de novas masculinidades. Temos um ensaio que é multidisciplinar, é algo que faz precisamente parte da fotografia contemporânea, ao qual no Adorna dou muita importância, porque para nós, quer para o Vítor Nieves, quer para mim, a fotografia não é só uma tiragem película a preto e branco sobre papel. E aqui temos, portanto, vários ensaios, apropriação de fotografia e de imagem. Aqui temos impressão sobre bases múltiplas, cerâmicas. Ali um ensaio de papel, sobre papel, com também um trabalho criativo de Photoshop. Basicamente estamos num ambiente puro da contemporânea, do ensaio fotográfico, claro, mas também das artes plásticas. Esta exposição é o culminar de um projeto que vem desde o mestrado, que tenta relacionar a reprodução e a reprodutibilidade tanto nos meios tradicionais, neste caso acho que é importante referir que é a gravura e o ecrã. Senti necessidade de brincar com esta questão da construção do que é a reprodutibilidade num ecrã, ou seja, a imagem num ecrã só existe com o RGB, a imagem em serigrafia só existe a partir da luz, portanto, como é que é possível aliar estas duas coisas? E daí nasceu essa necessidade também de fazer algumas peças e essa é a parte em que eu conheci o Diogo, encontramos interesses em comum. No meu caso seria a trabalhar com luz e o Arduino e no caso dele seria trabalhar com luz e som. Nós começámos a trabalhar as peças no espaço e começámos a fazer a ligação entre a luz e o som, porque havia uma ligação clara entre a reação da luz com a parte sonora do que a peça reage ao som. Aqui é onde entra os Quebra, que sou eu e o Leonardo Janeiro, onde conseguimos fazer umas paisagens sonoras em que trabalhamos sempre em função do espaço, daí entrar depois na ligação com a fenomenologia do espaço e entrar nas peças da Inês. Nós fazemos paisagens sonoras através de sintetizadores, tudo em base analógica, fazemos tudo em live set, não usamos presets. Depois existe uma certa ligação ao RGB, porque o RGB foi uma componente importante na Santíssima Trindade, que é a peça que temos lá dentro, e
essa peça foi a que nós tínhamos nos Maus Hábitos, só que agora está um pouco desconstruída e surgiu no formato que existe lá. Aqui, nós vamos fazer uma performance de 3 horas, vamos estar 3 horas a tocar, vamos fazer a gravação de, esperançosamente, 2 álbuns. E dessa conversa, nós então aliamos-nos e tentamos arranjar soluções para aquilo que nos falhava, ou seja, no caso do Diogo era mais esta questão de começar a conhecer o que era o Arduino e a perceber melhor como é que se podia trabalhar em contexto de manipulação ou de alteração de luz no espaço, e no meu caso foi trazer o som e perceber também, como ele tem formação em arquitetura, como é que ele também poderia entrar e enquadrar esta questão do que é o espaço e como é que se pode alterar e manipular.